Terceiro domingo de Quaresma. A Santa Igreja deu-nos, como tema da nossa meditação para o primeiro domingo da Quaresma, a tentação que nosso Senhor Jesus Cristo dignou a sofrer no deserto. O seu objetivo era iluminar-nos como conquistá-los. Hoje, ela deseja completar a sua instrução sobre o poder e estratagemas dos nossos inimigos invisíveis, e para isso, ela lê-nos uma passagem do Evangelho de São Lucas. Durante a Quaresma, o cristão deve reparar o passado, e sustentar o futuro, mas não consegue compreender como foi que caiu, nem se defender de uma recaída, a menos que tenha ideias corretas sobre a natureza dos perigos que até agora se revelaram fatais, e estão novamente a ameaçá-lo. Assim, os antigos liturgistas querem que consideremos como uma prova da vigilância maternal da Igreja que ela deveria ter proposto novamente tal assunto para nós. Como vamos descobrir, é a base de todas as instruções de hoje. Com certeza, devemos ser os homens mais cegos e infelizes se, cercados como somos por inimigos que incessantemente procuram nos destruir, e somos tão superiores a nós tanto no poder como no conhecimento, raramente ou nunca pensamos na existência destes espíritos perversos. No entanto, é realmente o caso de inúmeros cristãos hoje em dia, pois as verdades são diminuídas entre os filhos dos homens. Salmo 11:2, tão comum, na verdade, é esta descuido e esquecimento de uma verdade que as Sagradas Escrituras nos colocam em quase todas as páginas, que não é raro encontrar-se com pessoas que ridicularizam a ideia de que os diabos estão autorizados a estar nesta nossa terra. Chamam-lhe preconceito, uma superstição popular da Idade Média. Claro que negam que é um dogma da fé. Quando leem a história da Igreja ou as vidas dos santos, têm a sua própria maneira de explicar o que há de relacionado com este assunto. Ao ouvi-los falar, supõe-se que olham para Satanás como uma mera ideia abstrata, para serem tomados como a personificação do mal. Quando explicam a origem dos seus próprios pecados ou dos outros, explicam tudo pela inclinação maléfica do coração do homem, e pelo mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Nunca pensam no que nos ensinam pela doutrina cristã, ou seja, que também somos instigados a pecar por um ser perverso cujo poder é tão grande como o ódio que nos carrega. E, no entanto, eles acreditam, com uma fé firme, que Satanás conversou com os nossos primeiros pais, e os persuadiu a cometer pecado, e mostrou-se a eles sob a forma de uma serpente. Eles acreditam que este mesmo Satanás se atreveu a tentar o Filho encarnado de Deus, e que ele o carregou pelo ar e o colocou primeiro sobre um pináculo do templo, e depois sobre uma montanha muito alta. Mais uma vez, eles leram no Evangelho, e acreditam, que um dos possuídos, que foram entregues pelo nosso Salvador, foi atormentado por toda uma legião de demônios que, ao serem expulsos do homem, foram pela permissão de Jesus, para uma manada de porcos, e toda a manada correu violentamente para a sede de Genezarete, e pereceu nas águas. Estes e muitos outros factos como os factos são acreditados pelas pessoas de quem falamos, com toda a seriedade da fé, no entanto, apesar disso, tratam como uma figura de fala, uma ficção, tudo o que ouvem ou leem sobre a existência, as ações ou ofício destes espíritos perversos. São cristãos ou perderam os sentidos. Dificilmente se esperaria que essa espécie de incredulidade pudesse ter entrado numa era como esta, quando as consultas sacrilélicas do diabo foram, quase digamos, antiquadas. Os meios utilizados nos dias de paganismo foram recorridos para essas consultas, e aqueles que os empregaram pareciam esquecer ou ignorar que estavam a cometer o que Deus, na lei velha, uniu com a morte, e que durante muitos séculos foi considerado por todas as nações cristãs como um crime capital. Mas se há uma estação do ano mais do que outra em que os fiéis devem refletir sobre o que nos é ensinado tanto pela fé como pela experiência, quanto à existência e funcionamento dos espíritos perversos, é sem dúvida este de Quaresma, quando é nosso dever considerar o que foram as causas dos nossos pecados passados, quais são os gritos espirituais que temos de temer para o futuro, e que meios devemos recorrer para evitar uma recaída. Vamos, então, ouvir o Santo Evangelho. Em primeiro lugar, dizem-nos que o diabo tinha possuído um homem, e que o efeito produzido por esta possessão era estupidez. O nosso Salvador expulsou o diabo, e imediatamente o homem burro falou. Para que o ser possuído pelo diabo não seja apenas um facto que ateste na impenetrável justiça de Deus, é aquele que pode produzir efeitos físicos sobre eles que são assim julgados ou punidos. O expulsar o diabo restaura o uso da fala que lhe tinha sido possuída. Não dizemos nada sobre a malícia obstinada dos inimigos de Jesus, que teriam que o seu poder sobre os demônios viesse do seu estar ligado ao príncipe dos demônios,
Tudo o que faríamos agora é mostrar que os espíritos perversos às vezes são autorizados a ter poder sobre o corpo, e é refutar, por esta passagem do Evangelho, o racionalismo de certos cristãos. Que estes aprendam, então, que o poder dos nossos inimigos espirituais é uma realidade terrível, e deixá-los tomar a adoção para não se exporem aos seus piores ataques, persistindo na desdenhosa arrogância da sua razão. Desde a promulgação do Evangelho, o poder de Satanás sobre o corpo humano tem sido restringido pela virtude da cruz, pelo menos nos países cristãos, mas este poder retoma a sua influência tanto quanto a fé e a prática da piedade cristã perdem a sua influência. E aqui temos a origem de todas aquelas práticas diabólicas que, sob certos nomes científicos, são tentadas primeiro em segredo, e depois são semblante por serem assistidas por cristãos bem-intencionados. Se Deus e a sua igreja intervierem, práticas como esta subverteriam a sociedade. Cristãos, lembre-se do vosso voto batismal, renunciaram a Satanás, tenham cuidado, então, que por uma ignorância culposa não sejam arrastados para a apostasia. Não é um fantasma que renunciaste na fonte, ele é um ser real e formidável que, como nosso Senhor nos diz, foi um assassino desde o início. João 8:44. Mas se devemos temer o poder que ele pode ter sobre os nossos corpos, se devemos evitar todas as relações sexuais com ele e não ter qualquer participação nas práticas sobre as quais ele preside, e que são o culto que ele teria que os homens lhe daria, devemos, também, temer a influência que ela está sempre a tentar exercer sobre as nossas almas. Vejam que a graça de Deus tem que fazer para o afastar da sua alma. Durante esta época santa, a Igreja está colocando ao seu alcance esses grandes meios de vitória, jejum, oração e esmoazumi. Os doces da paz em breve serão teus, e mais uma vez tornares-te no templo de Deus, pois tanto a alma como o corpo terão recuperado a sua pureza. Mas não ser enganado, o seu inimigo não está morto. Está irritado, penitência o afastou de si, mas jurou voltar. Portanto, teme uma recaída no pecado mortal, e para alimentar dentro de vós este medo saudável, meditar sobre a parte final do nosso Evangelho. O nosso Salvador diz-nos que quando o espírito impuro sai de um homem, anda por lugares sem água. Lá ele contorce-se sob a sua humilhação, acrescentou as torturas do inferno que transporta para todo lado com ele, e às quais ele daria algum alívio, destruindo almas que foram redimidas por Cristo. Lemos no Antigo Testamento que, por vezes, quando os demônios foram conquistados, foram forçados a fugir para algum deserto distante. Por exemplo, o santo arcanjo Rafael pegou no diabo que tinha matado os maridos de Sara, e o amarrou no deserto do Alto Egito. Tobit 8:3. Mas o inimigo da humanidade nunca se desespera em recuperar a sua presa. O seu ódio é tão ativo agora como era no início do mundo, e ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Nem virá sozinho. Está determinado a conquistar, e, portanto, ele, se achar que é necessário, levar com ele mais 7 espíritos, ainda mais perversos do que ele próprio. Que ataque terrível é este que está a ser preparado para o derrame de alma a menos que ela esteja de vigia, e a menos que a paz que Deus lhe concedeu seja uma que está bem armada para a guerra. Ai de mim! Com muitas almas, o muito contrário é o caso, e o nosso Salvador descreve a situação em que o diabo os encontra no seu regresso, são varridos e enfeitiçados, e é tudo. Sem precauções, sem defesa, sem braços. Supõe-se que estavam à espera para dar a lição ao inimigo. Então Satanás, para fazer a sua recuperação certa, vem com uma força de 7 vezes. O ataque é feito, mas não há resistência, e em linha reta os espíritos perversos que entram, habitam lá, de modo que, o último estado se torna pior do que o primeiro. Para antes, só havia um inimigo, e agora há muitos. Para que possamos compreender toda a força do aviso que nos foi transmitido pela Igreja neste Evangelho, temos de manter diante de nós a grande realidade de que este é o tempo aceitável. Em todas as partes do mundo, há conversões a serem feitas, milhões estão a ser reconciliados com Deus, divina misericórdia pródiga de perdão a todos os que a procuram. Mas será que todos vão perseverar? Aqueles que estão agora a ser libertados do poder de Satanás, estarão todos livres do seu jugo quando a quaresma do próximo ano chegar? Uma triste experiência diz a Igreja que ela pode não esperar um resultado tão grande. Muitos voltarão aos seus pecados, e isso também antes de muitas semanas acabarem. E se a justiça de Deus os ultrapassar nesse estado, que coisa horrível é dizê-lo, mas é verdade, alguns,
talvez muitos, destes pecadores serão eternamente perdidos. Vamos, então, estar atentos contra uma recaída, e para que possamos assegurar a nossa perseverança, sem a qual teria sido pouco propósito ter sido por alguns dias na graça de Deus, vamos observar, e rezar, vamos manter-nos de braços abertos, lembremos-nos de que toda a nossa vida será uma guerra. A nossa atitude de soldado irá desconcertar o inimigo, e tentará ganhar a vitória noutro lugar. O terceiro domingo de Quaresma chama-se Oculida a primeira palavra da introite. Na igreja primitiva, chamava-se domingo de escrutínio, porque foi neste dia que começaram a examinar os catechumens, que seriam admitidos ao batismo na noite de Páscoa. Todos os fiéis foram convidados a reunirem-se na igreja, para que pudessem testemunhar a boa vida e a moral dos candidatos. Em Roma, estes exames, que foram chamados de escrutinados, foram feitos em 7 ocasiões diferentes, devido ao grande número de aspirantes ao batismo, mas o principal escrutínio foi o realizado na quarta-feira da quarta semana. Falaremos disso mais tarde. O sacramentari romano de São Galasius dá-nos a forma como os fiéis foram recrutados para estas assembleias. É o seguinte. Caros irmãos queridos, sabem que o dia do escrutínio, quando os nossos eleitos vão receber a santa instrução, está à mão. Convidamo-lo, portanto, a ser zeloso e a reunir-se em M. Aqui, o dia foi mencionado, a hora do sexte, para que possamos, pela ajuda divina, alcançar, sem erros, o mistério celestial, em que se abre o portão do reino dos céus, e o diabo é excluído com todas as suas pompões. O convite foi repetido, se necessário, em cada um dos domingos seguintes. O escrutínio deste domingo terminou com a admissão de um certo número de candidatos. Os seus nomes foram escritos e colocados nos dípticos do altar, que poderiam ser mencionados no cânone da missa. O mesmo foi feito com os nomes dos seus patrocinadores. A estação estava, e ainda está, na Basílica de São Lourenço fora das muralhas. O nome disto, o mais célebre dos mártires de Roma, lembraria aos catechumens que a fé que estavam prestes a professar exigiria que estivessem prontos para muitos sacrifícios. Missa. Os catechumen que agora se prometeu a graça do batismo, e o penitente que anseia pelo dia da sua reconciliação, expressam, nintroite, o ardor dos seus ansões. Eles humildemente confessam a sua miséria presente, mas eles estão cheios de esperança nele que está prestes a libertá-los da armadilha. Introdução. Os meus olhos estão sempre em direção ao Senhor, pois Ele arrancará os meus pés da armadilha. Olha para mim, e tem piedade de mim, pois estou sozinho e pobre. Pes. Para ti levantei a alma, em tua, meu Deus, depositei a minha confiança, não me deixes envergonhar. Glória, etc. Os meus olhos. A grande batalha com o inimigo da humanidade está agora ferozmente em fúria. A Igreja pede ao seu Deus que estique a sua mão direita em sua defesa. Esta é a petição que ela faz na coleção de hoje. Recolher. Esteja atento, suplicamos-te, Deus Todo-Poderoso, às orações dos teus servos, e estique o braço da tua divina majestade em nossa defesa. Através, etc. A segunda e terceira coleções são dadas no primeiro domingo da Quaresma. Epístola. Lição da Epístola de São Paulo, o apóstolo aos Efésios 5:1-9. Irmãos, sejam, portanto, seguidores de Deus, como a maioria das crianças queridas, e caminhar no amor, como Cristo também nos amou, e entregou-se por nós, uma oblação e um sacrifício a Deus, por um odor de doçura. Mas e toda impureza, ou cobiça, não que seja nomeada entre vós, como santos tornarem-se santos, ou obscenidade, ou conversa tola, ou scurrility, que não tem nenhum propósito, mas sim dar agradecimentos. Para vos conhecer e compreender, que nenhum fornicador, ou pessoa imaculada, ou cobiçada, que serve ídolos, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que nenhum homem vos engane com palavras vãs, porque por causa destas coisas surge a raiva de Deus sobre os filhos da incredulidade. Não vos faças, portanto, partaqueiros com eles. Pois tu eras até agora escuridão, mas agora a luz no Senhor. Caminhem-vos como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade. O apóstolo, falando com os fiéis de Éfeso, lembra-lhes como outrora eram escuridão, mas agora, diz ele, vós são luz no Senhor. Que alegria para os nossos catechumens pensarem que a mesma mudança é ser o seu lote feliz. Até este momento,
passaram a vida em todas as abominações do paganismo, e agora têm a promessa de uma vida sagrada, pois foram recebidos como candidatos ao batismo. Até agora, têm servido aqueles falsos deuses, cujo culto foi um incentivo ao vício, e agora, ouvem a igreja exortar os seus filhos a serem seguidores de Deus, isto é, para imitar a santidade infinita. Graça, esse elemento divino que é permitir que eles sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito, Mateus 5:48, está prestes a ser concedido a eles. Mas terão de lutar arduamente para manter uma posição tão elevada, e dos seus antigos inimigos dois, em particular, esforçar-se-ão por escravizar, impureza e avareza. O apóstolo não teria estes vícios tanto como nomeados entre eles a partir deste momento para frente, pois eles, diz ele, que cometem tais pecados são idolaters, e pela sua vocação para o batismo, abandonou todos os seus ídolos. Estas são as instruções dadas pela igreja aos seus futuros filhos. Apliquemos-as a nós próprios, pois também se destinam a nós. Fomos santificados quase assim que chegamos ao mundo, fomos fiéis ao nosso batismo. Nós, até agora, éramos luz, como é que agora somos escuridão? A bela semelhança com nosso Pai Celestial, que já esteve sobre nós, talvez tenha desaparecido. Mas graças à divina misericórdia, podemos recuperá-la. Vamos fazê-lo, renunciando novamente a Satanás e os seus ídolos. Que o nosso arrependimento e penitência restaura dentro de nós que a luz cujo fruto consiste em toda bondade, justiça e verdade. O gradual expressa os sentimentos de uma alma que se vê rodeada de inimigos, implora a seu Deus que a entregue. O trato é retirado do 122º Salmo, que é um canticle de confiança e humildade. A sincera declaração da nossa miséria sempre atrai a misericórdia de Deus sobre nós. Gradualmente. Levante-se, ó Senhor, não que o homem prevaleça, que os gentios sejam juízes à tua vista. Quando o meu inimigo for devolvido, serão enfraquecidos e perecerão perante a tua cara. Trato. Para ti levantei os olhos, que habitam mais no céu. Eis que os olhos dos servos estão nas mãos dos seus mestres. E como os olhos da criada estão nas mãos da sua amante, também os nossos olhos para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós, ó Senhor, tenha piedade de nós. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho de acordo com a Lucas 11:14-28. Na altura, Jesus estava a expulsar um diabo, e o mesmo era estúpido, e quando expulsou o diabo, o burro falou, e as multidões estavam admiradas com ele, mas alguns deles diziam, ela expulsou os demônios de Beelzebub, o príncipe dos demônios. E outros tentadores, pediram-lhe um sinal do céu. Mas ele vendo seus pensamentos, disse-lhes, todos os reinos divididos contra si mesmos, serão levados à desolação, e a casa em casa cairá. E se Satanás também for dividido contra si mesmo, como estará o seu reino? Porque dizes que através de Beelzebub expulsei demônios. Agora, se eu expulsar os demônios de Beelzebub, por quem é que os teus filhos os expulsam? Portanto, serão os seus juízes. Mas se eu pelo dedo de Deus expulsar demônios, sem dúvida que o reino de Deus está a vir para vós. Quando um homem forte armado mantém a sua corte, essas coisas estão em paz que possui. Mas se o mais forte do que ele o encontrar, e o superar, ele vai tirar-lhe toda a sua armadura em que confiava, e distribuirá os seus despojos. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que se reúne não comigo, disperso. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele anda por lugares sem água, procurando descanso, e não encontrar, sai-te, eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. E quando ele vem, encontra-o varrido e guarnecido. Depois, ele vai e leva com ele outros 7 espíritos mais perversos do que ele próprio, e entrando lá. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. E aconteceu, enquanto falava estas coisas, uma certa mulher da multidão, levantando a voz, disse-lhe, abençoado é o ventre que te trazia, e os papos que te deram a porcaria. Mas ele disse, sim, sim, abençoados são eles que ouvem a palavra de Deus, e aguardam. Como filho como Jesus tinha expulsado o diabo, o homem recuperou o seu discurso, pois apóstolo deixou burro. É uma imagem do que acontece a um pecador que não confessa, ou não se atreverá, o seu pecado. Se ele o confessasse e pedisse perdão, seria libertado da tirania que agora o oprime. Ai de mim! Quantos são que são mantidos para trás por um demônio de fazer a confissão que os salvaria?
A época santa da Quaresma está avançando, estes dias de graça estão falecendo, vamos lucrar com eles, e se nós mesmos estivermos no estado de graça, ofereçamos as nossas sinceras orações pelos pecadores, que possam falar, ou seja, podem acusar-se na confissão e obter perdão. Ouçamos também, com medo sagrado, o que o nosso Salvador nos diz em relação aos nossos inimigos invisíveis. Eles são tão poderosos e astutos que a nossa resistência seria inútil, a menos que tivéssemos Deus do nosso lado, e os seus anjos sagrados, que vigiam-nos e se juntam a nós no grande combate. Foi a estes espíritos impuros e odiosos do inferno que nos entregamos quando pecamos, preferimos a sua influência tirânica ao doce e leve jugo do nosso compassivo Redentor. Agora estamos livres, ou esperamos ser assim, agradeçamos ao nosso Libertador divino, mas tenhamos o cuidado de não recondirtar os nossos inimigos. O nosso Salvador alerta-nos para o perigo. Eles vão voltar ao ataque, eles se esforçarão para forçar a sua entrada na nossa alma, depois de ter sido santificado pelo Cordeiro da Páscoa. Se formos atentos e fiéis, eles serão confundidos, e deixar-nos-ão, mas se formos tépidos e descuidados, se perdermos a nossa apreciação da graça que recebemos, e esquecermos as nossas obrigações para com aquele que nos salvou, a nossa derrota é inevitável, e, como diz nosso Senhor, o nosso último estado será pior do que o primeiro. Evitaríamos tal infortúnio. Vamos meditar sobre as outras palavras de nosso Senhor, no Evangelho de hoje. Aquele que não está comigo está contra mim. O que nos fez voltar ao poder de Satanás, e esquecer o nosso dever para com o nosso Deus, é que não nos declaramos francamente por Jesus, quando ocasiões nos obrigam a fazê-lo. Tentamos estar de ambos os lados, recorremos ao subterfúgio, experimentamos, isto tira-nos a nossa energia. Deus já não nos dá as abundantes graças que recebemos quando fomos leais e generosos, a nossa recaída é tudo menos certa. Portanto, sejamos corajosamente e inequivocamente com Cristo. Aquele que é um soldado de Jesus deve estar orgulhoso do seu título. O oferecedor descreve o consolo que uma alma, resgatada do alcance de Satanás, sente ao fazer a vontade do seu divino mestre. Ofertori. Os juízes do Senhor têm razão, regozijando-se com os corações, suas portarias são mais doces do que o mel e o pente de mel, portanto, o teu servo observa-os. No segredo, a Igreja expressa sua confiança no sacrifício que está prestes a oferecer a Deus. É o sacrifício do Calvário, que redimiu o mundo inteiro. Segredo. Que esta oferenda, ó Senhor, vos suplicamos, nós purificamos dos nossos pecados, e santificamos os corpos e almas dos teus servos para celebrar este sacrifício. Através, etc. O segundo e terceiro segredos são dados no primeiro domingo da Quaresma. Emprestando as palavras de Davi, a Igreja, no seu hino da comunhão, descreve a felicidade de uma alma que está unida ao seu Deus no sacramento do amor. É o lote reservado aos catechumens, que acabam de ser recebidos como candidatos ao batismo, é também o dos penitentes, que terão lavado seus pecados em lágrimas de arrependimento. Comunhão. O pardal encontrou-se uma casa, e um ninho de tartaruga onde ela pode colocar os seus jovens. Da mesma forma, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, que a minha morada esteja perto do teu altar. Abençoados são aqueles que habitam em tua casa, eles louvam-te para sempre e para sempre. Na pós-comunhão, a Igreja suplica ao seu Senhor que conceda, através dos méritos do mistério, apenas em parte, pelos seus filhos, que os pecadores possam ser soltos dos folheiros dos seus pecados, e libertados do perigo que incorreram, o perigo da perdição eterna. Pós-comunhão. Misericordiosamente, ó Senhor, suplicamos-te, libertamo-nos de toda a culpa e de todos os perigos, já que admites que somos partedores deste grande mistério. Através, etc. O segundo e terceiro pós-comunhão são dados no primeiro domingo da Quaresma. Vésperas. Os salmos e antifones são dados mais cedo no volume. Capítulo 1. Irmãos, sejam vós seguidores de Deus, como a maioria das crianças queridas, e caminhem no amor, como Cristo também nos amou, e entregue-se por nós, uma oblação e um sacrifício a Deus por um odor de doçura. Para o hino e versícula, veja mais cedo no volume. Antifondo Magnificat. Uma certa mulher da multidão, erguendo a voz, disse: Abençoado é o útero que te deu, e os papos que te deram a porcaria. Mas Jesus disse-lhe: Sim, sim, abençoados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos rezar. Esteja atento, suplicamos-te,
Deus Todo-Poderoso, as orações dos teus servos, e estique o braço da tua divina majestade em nossa defesa. Através, etc. O Breviário Mozarabico oferece-nos esta bela oração para o início da terceira semana da Quaresma. Oração em Dominica Terceira. 40º. Tendo agora passado o 14º dia desta temporada, que forma o dízimo do nosso ano, levantamos os olhos para ti, ó Senhor, que habita mais no céu. Mostre misericórdia aos miseráveis, e cure os que estão feridos. Admita que a viagem que iniciamos pode ser próspera. Direcione os nossos corações no caminho dos vossos mandamentos. Através de ti podemos encontrar o caminho da luz, através de ti, que sejamos inflamados com a queima brilhante do teu amor. Conceder descanso aos nossos trabalhos, e uma casa para nós que o trabalho, que tendo ganho nosso bom prazer pela nossa observância destes dias, podemos merecer ser partíacers da tua glória. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.